A Escola de Frankfurt surgiu do Instituto de Pesquisa Social, fundado na década de 20. Sua pretensão era a crítica e mostrar a contradição fundamental da sociedade capitalista. A teoria crítica da sociedade nos leva a uma compreensão totalizada e a dialética da sociedade industrial avançada nos ajuda a compreender as teorias dessa escola num período após a Segunda Guerra Mundial, com o irrefreável desenvolvimento da sociedade tecnológica avançada. As grandes reflexões dessa escola são questões políticas tais como o fascismo, o nazismo, o stalinismo, a Guerra Fria, a sociedade dos ricos, a revolução não realizada, a crítica ao projeto iluminista, entre outros. Podemos destacar nessa escola os pensadores Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas. De acordo com Horkheimer, a teoria crítica tinha o objetivo de libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizam. Assim sendo, seu principal objetivo era criar uma plataforma teórica e ideológica para uma revolução cultural. A Escola de Frankfurt manifestou interesse especial na sociedade de massa, termo que define a sociedade atual na qual para esses filósofos. O avanço tecnológico foi promovido e colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, ao mesmo tempo em que o consumo e a diversão também foram colocados e promovidos para garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais. Na análise de sociedade de massa, um dos temas recorrentes é a crítica da razão. Segundo Max Horkheimer e Theodor Adorno, a razão iluminista que visava a emancipação e o progresso social se tornou um instrumento de dominação em virtude justamente do desenvolvimento tecnológico e industrial. O grande problema estaria no surgimento de uma razão controladora e instrumental, que sempre busca a dominação tanto da natureza quanto do próprio ser humano. Parece que, enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade do pensamento humano, a autonomia do homem enquanto indivíduo, a sua capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação de massas, o seu poder de imaginação e o seu juízo independente sofreram uma redução. O avanço dos recursos técnicos de informação se acompanha de um processo de desumanização. Portanto, é uma sociedade de rebanho. Em resumo, denunciam a morte da razão crítica. Outro tema bastante discutido é o da indústria cultural. The new iPhone 6. Get yours today. The new iPhone 10. The new iPhone 10. And buy today. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy it iPhone 21. iPhone 23. Indústria cultural é o termo difundido por Adorno e Horkheimer para designar a indústria da diversão de massa, vinculada por televisão, cinema, rádio, revistas, jornais, músicas e propagandas. Por meio da indústria cultural e da diversão, se obteria a homogeneização dos comportamentos e a massificação das pessoas. Mas nem todos os pensadores concordam com Adorno e Horkheimer. O Walter Benjamin
Ao contrário do que pensavam Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural e emancipação política, afirmava que a arte dirigida às massas seguiriam como um instrumento de politização. E por fim, um dos nomes mais influentes nas últimas décadas da escola de Frankfurt, Jürgen Habermas, que também discordava de Adorno e Horkheimer em alguns pontos centrais: razão, verdade e democracia. Segundo Habermas, o projeto da modernidade ainda não foi cumprido. Diz ainda sobre uma nova perspectiva do conceito razão, uma razão dialógica, isto é, aquela que brota do diálogo e da argumentação entre os agentes interessados em determinada situação. Trata-se de uma razão que surge da chamada ação comunicativa, do uso da linguagem e do diálogo como meio de conseguir o consenso. Para tanto, é necessário uma ação social que fortaleça as estruturas que promovam o diálogo. A ação comunicativa gera a verdade, mas não uma verdade subjetiva, e sim uma verdade intersubjetiva que será mais valiosa e a sua validade será duradoura quanto maior e melhores forem as condições que promovam o diálogo. E isso só será possível após o aperfeiçoamento da democracia.